A história começa neste deserto árido. As árvores secaram e essas coisas estavam cercadas por esqueletos. Nosso personagem principal também estava prisioneiro neste lugar. Seu nome era Jung Chang e atualmente ele estava deitado no chão. Esse cara costumava ser um pro gamer, mas de repente acordou e se transformou em um esqueleto. Jiang Chang lutou para entender tudo o que aconteceu com ele, desde o momento em que morreu até este ponto. Ele estava em uma situação crítica, pois recebeu um pisoteio de um monstro próximo que quase esmagou seus ossos. Jiang Chang então virou a cabeça para verificar o que realmente estava acontecendo, e lá viu um lobo vermelho e temível pronto para atacá-lo. Ele só podia se perguntar o que diabos estava acontecendo com ele. Um pouco antes de a jornada épica de Jiang Chang começar, em 2025, um jogo chamado O Grande Deserto foi criado no beta aberto. Este jogo começou com uma jogabilidade altamente realista de mundo aberto, e milhões de jogadores casuais e gamers tentaram jogá-lo. O lançamento foi tão aguardado que enlouqueceu quase todos os jogadores. O jogo também oferecia as fascinações mais esperadas da humanidade: espadas e magia. Era um lugar onde os sonhos podiam se tornar realidade. O Grande Deserto também tinha bilhões de missões que poderiam proporcionar experiências únicas a cada jogador, o que fez com que a maioria dos jogadores concentrasse todo o seu tempo no jogo. Como o lançamento do jogo estava prestes a acontecer, a empresa encarregada de lançar o produto beta recebeu um número imenso de pedidos, o que os forçou a trabalhar horas extras. Inúmeros testadores beta foram contratados, e entre eles estava Jiang Chang, que era de fato um jogador hardcore. No entanto, algo inesperado aconteceu 3 semanas antes do lançamento. Jiang Chang sentiu uma dor no peito enquanto testava o jogo, resultado de jogar o jogo sem parar por 42 horas. O motivo disso foi que ele tentou concluir uma série de missões encadeadas. Um dos moderadores o viu naquela hora e imediatamente chamou por ajuda. Quanto às outras pessoas ao redor, sua preocupação estava nos equipamentos que o prota estava usando. Se um jogador morre na vida real enquanto joga o jogo, os equipamentos não podem ser recuperados. No final, Jiang Chang morreu. A próxima coisa que ele soube foi que estava aqui, ouvindo a voz de uma mulher que estava tentando comandá-lo a se mover. Essa voz pertencia a uma mulher que estava vestindo roupas quase rasgadas devido à intensa luta que ela vinha travando. Ela informou ao nosso prota que ela morreria se ele não fizesse algo. Jiang Chang só conseguiu coçar a cabeça devido à confusão, pois não fazia ideia do que estava acontecendo. Isso também marcou o início de sua jornada épica. O prota então fixou seu olhar em algo, e ele pensou consigo mesmo se isso era o céu do qual todos estavam falando. Após experimentar a morte, seu devaneio foi interrompido quando ele ouviu uma explosão massiva acontecer atrás dele. Um monte de soldados esqueletos estava sendo lançado para todos os lados. Jiang Chang e a senhora voltaram sua atenção para a fonte do som, e o culpado foi visto na área, que não era outro senão este lobo Zif Elite que atacou os soldados esqueletos. A senhora então ficou atrás do nosso prota e disse a ele que ele deveria lidar com esse monstro, comandando-o a defendê-la dos lobos. Jiang Chang apenas olhou para o lobo enquanto contemplava sua situação, pensando que este monstro à sua frente era o mesmo que ele encontrou na vila iniciante no jogo que testou. Depois de alguns segundos, ele finalmente conseguiu entender tudo. Este lugar não era o céu. Ele acabara de ser reencarnado dentro do jogo Great Wasteland. Sua atenção foi desviada novamente quando a senhora atrás dele continuou a comandá-lo sobre o que ele deveria fazer agora, e ele se perguntou por que ela continuava fazendo isso. Esse breve momento de distração foi notado pelo lobo zumbificado, que saltou em direção ao nosso prota e a senhora, abrindo a boca para atacar Jiang Chang. Ele se lembrou da fraqueza desse monstro, um lobo de nível 2 cuja fraqueza era o pescoço. Nos testes betas abertos, ele matou muitos deles. Ele se preparou para lançar um contra-ataque, pois já tinha encontrado o ponto fraco do lobo. O lobo se lançou sobre eles e uma rajada de sangue foi vista. Jiang Chang então se perguntou o que estava acontecendo. Seu braço foi cortado de repente, e antes que ele percebesse, o lobo lançou outro ataque. Desta vez, o prota não teve tempo suficiente para desviar, e o ataque o lançou pelo ar. Ele ainda estava se perguntando por que estava tão fraco agora. Ele foi arremessado a uma certa distância, e ao aterrissar, percebeu o que realmente havia acontecido. Ele foi reencarnado como um soldado esqueleto iniciante no Great Wasteland.
E pelo aspecto de seu corpo agora, ele sabia que foi convocado por um necromante iniciante dentro do jogo. Jiang Shen tentou pegar a espada que estava na frente dele, mas sua tentativa foi interrompida quando ele recebeu um pisoteio. Essa foi uma cena que aconteceu no início de nossa história, e agora Jiang Cheng só podia se perguntar por que esse conjunto de eventos infelizes estava acontecendo com ele. Em sua vida anterior, ele era um jogador profissional de sucesso no campo dos esportes, e até conquistou campeonatos em uma idade muito jovem. Ele costumava estar no auge e achava que era o protagonista do mundo. Mas tudo mudou por causa de um acidente de carro. O trauma causado pelo acidente deixou a mão de Jiang Chen tremendo interminavelmente. Isso também marcou o início da queda de seu desempenho nos jogos, e após alguns meses, encerrou sua carreira profissional. As contas do hospital também continuaram se acumulando, e ele acumulou muitas dívidas. Além disso, o contrato que ele quebrou por não poder jogar mais o deixou desesperado para encontrar um emprego. Foi assim que ele acabou sendo um testador beta neste jogo. Jiang Shen fez de tudo para mudar o rumo de sua vida, mas acabou falhando. As pessoas que deveriam tê-lo ajudado naquela época até disseram coisas desanimadoras sobre ele. E a empresa também não deu qualquer compensação à sua família devido à quantidade de recursos que ficaram presos no jogo. Todo esse tempo, nosso prota ouviu todas essas coisas, o que lhe deu coragem para não desistir. A quantidade de arrependimentos que ele tinha em sua vida anterior permitiu que ele tivesse essa situação. Jiang Shen implorou a Deus por outra chance na vida, e a chance que lhe foi dada o levou à sua situação atual. Uma luz vermelha brilhante apareceu em seus olhos, e desta vez ele prometeu que seria o único a controlar seu destino. A imensa quantidade de desespero mental de Jiang Cheng lhe deu esse novo poder. Este soldado esqueleto foi capaz de alcançar a espada que ele queria pegar, e um conjunto de notificações também apareceu diante dele. Isso lhe informou que o sistema detectou sua forte vontade de viver e abriu um sistema evolutivo divino. Um raio roxo atingiu nosso personagem principal, e o sistema também revelou sua natureza divina. Ele prometeu ajudá-lo a evoluir continuamente até atingir o auge e se tornar a criatura mais forte do mundo. O sistema também notificou o prota que, devido à morte iminente que ele estava prestes a experimentar, um pacote de presentes especial havia sido usado, o que fez com que Jiang Cheng recuperasse toda a sua saúde. O lobo zumbificado ficou atônito ao ver o que estava acontecendo, e num piscar de olhos, o monstro foi cortado ao meio. O prota recebeu um aumento de poder que permitiu que ele derrotasse o lobo com um único golpe. A necromante que estava com ele só pôde ficar olhando esse desenvolvimento. A cabeça do lobo caiu no chão. Este momento épico foi trazido a você pela incrível armadura da trama. Após alguns momentos, a chuva começou a cair. Jiang Shen olhou para o punho e percebeu que havia conseguido. O aumento que ele recebeu do sistema também terminou, o que confirmou que ele derrotou o lobo zumbificado de nível 3 e ganhou 10 pontos de experiência e evolução. Este soldado esqueleto manteve a cabeça erguida, pois sabia que este passo era um momento monumental. Nosso prota continuou a refletir que sua situação atual não era realmente tão ruim quanto pensava. A senhora necromante continuou a observá-lo, imaginando por que o soldado esqueleto iniciante que ela convocou era tão incrível. E esta aqui era a janela de status atual de nosso personagem principal. Ele era um esqueleto não vivo, e a informação mais notável estava no final da janela de status, onde o nome da senhora era Dumb Cutie, ou seja, fofa tonta, e ela estava no nível 1. Quanto às características do jogo Great Wasteland, este mundo aberto tinha gráficos incrivelmente realistas, proporcionando uma experiência única para os jogadores. Várias mecânicas dentro do jogo podiam ser exploradas para obter um grande potencial e poder. No que diz respeito às classes que podiam ter invocações, uma pequena porção delas tinha a chance de encontrar invocações que podiam sofrer mutações. Essas instâncias eram raras, mas essas invocações mutadas podiam se tornar pilares dos jogadores, desde que se fortalecessem. Essa explicação estava sendo transmitida para alguém, e essa pessoa era a necromante que convocou o nosso personagem principal. Ela finalmente estava entendendo as coisas e até achava que tinha sorte. O soldado esqueleto que ela convocou era simplesmente poderoso demais e derrotou um lobo zumbificado por conta própria. Cada monstro derrotado tinha a chance de soltar itens que podiam variar em raridade. A necromante viu todos os itens caindo por toda parte e sabia que valiam dinheiro.
Ela até pensou que isso poderia cobrir o aluguel do mês. Enquanto isso, Jiang Cheng não parava de derrotar os lobos, o que levou a necromante a pensar que seu convocado era mais poderoso do que ela. Ela verificou suas habilidades de invocação e percebeu que só podia convocar 3 soldados esqueletos, e agora apenas o Prota estava lutando. Ela achava que este soldado esqueleto mutado era simplesmente poderoso demais, e cada ataque que ele fazia era mais do que suficiente para matar os lobos. Aparentemente, Jiang Cheng já estava se acostumando com seu novo corpo, e com esse desenvolvimento, ele sabia que esses lobos zumbificados já não eram mais uma ameaça para ele. Depois de derrotar todos os monstros na área, ele parou e percebeu que havia subido de nível. A única coisa que incomodava nosso Prota era porque ele foi reencarnado dentro do jogo. Ele também deduziu que essa senhora deveria ser uma jogadora iniciante. Entre todas as coisas que aconteceram com Jiang Cheng, a mais importante foi a aparição do sistema, chamado de Sistema de Evolução Divina. De acordo com a descrição do sistema, ele o ajudaria a crescer e evoluir, mas cada evolução exigia pontos para serem alcançados. Havia outras informações que não estavam incluídas no teste beta do jogo, como um atributo de força que poderia ajudar na força da invocação e de suas armas. Neste momento, uma nova notificação apareceu, informando que ele já havia cumprido as condições para a evolução. Jiang Cheng sabia que isso significava que era hora de sua primeira evolução. O sistema lhe perguntou se ele estava disposto a gastar 100 pontos de evolução para se tornar um espadachim esqueleto. Levou um momento para ele realmente ter uma resposta, e como ele não tinha outra escolha, ele sabia o que precisava fazer em seguida. O Prota pressionou o botão Sim, e estava animado para ver o que este sistema de evolução faria com ele. Em um piscar de olhos, chamas apareceram e começaram a cercar seu corpo. O sistema também informou que a evolução estava prestes a começar, e a área onde ele estava ficou cheia de chamas. Após alguns segundos, a nova forma do Prota estava se tornando mais evidente, e enquanto evoluía, ele também ficaria imune a todos os ataques. Esta evolução também aumentou sua HP e MP em 80%. As estatísticas que ele obteve na última evolução também aumentaram na mesma proporção. Além disso, ele obteve uma nova arma chamada Espada de Aço de Osso. Essa era sua nova forma. Jiang Cheng agora era um espadachim esqueleto de 2º nível. Nosso Prota rapidamente verificou sua janela de status novamente e notou um aumento significativo em todas as estatísticas. Ele também recebeu uma nova habilidade passiva chamada Retirada Rápida, que permitia utilizar a proficiência de sua espada de aço e aumentava sua velocidade de ataque em 20%. Jiang Cheng então tentou balançar sua nova espada, que era mais adequada para seu físico. Resumindo, esta nova evolução deu a Jiang Cheng uma vantagem significativa, e ele provavelmente era mais poderoso do que outros jogadores. O único problema era que ele não poderia realmente se destacar entre os jogadores, pois isso chamaria a atenção deles e poderia resultar em caçadas constantes e mortes. Nosso Prota não queria esse tipo de problema, então decidiu permanecer discreto até ficar mais forte. Diferentemente dos jogadores que podiam se juntar livremente a guildas, ele precisaria sobreviver pelo menos contra 100 jogadores sozinho. Esse tipo de pressão o acompanhou, e ele sabia que precisava ser mais forte do que qualquer outra pessoa. Enquanto ele pensava nisso, o sistema sugeriu que ele precisava adquirir pontos de evolução rapidamente. Neste momento, Jiang Cheng percebeu que não havia mais motivo para derrotar mais lobos zumbificados, pois os pontos de experiência que ele estava obtendo eram muito baixos. Ele precisava explorar diferentes partes do mapa. Mas antes de partir para o treinamento, o Prota sabia que precisava cuidar de sua relação com sua invocadora. Ele precisava saber quão forte era a conexão entre eles. Ele se virou para procurar a senhora necromante e a encontrou ocupada verificando todo o saque que planejava recolher dos monstros. O Prota pensou que, se realmente quisesse ficar mais forte, deveria proteger essa jogadora e levá-la consigo. Jiang Cheng se aproximou de sua mestra, e ela ficou assustada, chegando a pensar que seu soldado esquelético estava diferente. A fofa tonta percebeu que a arma que ele estava empunhando também havia mudado, o que confirmou sua teoria de que sua invocação havia de fato sofrido uma mutação. Feliz demais, ela abraçou o Prota e afirmou que este era o auge de sua vida, já que agora poderia coletar todos esses itens e vendê-los. Ela planejava ficar na área para caçar novamente, mas essa não era a intenção do Prota.
Ele tentou se comunicar com ela, e felizmente ela entendeu. A necromante percebeu que seu invocado queria se mover para outra localização para enfrentar monstros mais poderosos. Ela começou a se ajoelhar e chorar, alegando que esse lugar era mais seguro porque os monstros eram de nível mais baixo. Ela não queria deixar a área. Foi a primeira vez que uma invocadora estava implorando em frente à sua criatura invocada. Jiang Cheng pensou em outro problema que poderiam enfrentar. Outros jogadores poderiam notar que ele derrotou todos os monstros na área em um curto período de tempo, o que poderia levantar suspeitas. E como não havia restrições reais sobre jogadores matando jogadores, PK neste jogo, isso poderia causar um grande problema se sua mestra morresse para outros jogadores. O Prota poderia ser desintegrado em pedaços. Portanto, ele decidiu agir. Não havia outra escolha senão mantê-la segura e longe de outros jogadores. Ele a levantou e a necromante tentou protestar, mas sua criatura invocada não tinha planos de seguir suas ordens. Ela nem teve a chance de pegar todo o saque na área. Jiang Shen continuou a ignorar os comandos. Como reencarnado neste jogo, não havia realmente mais nada para ele se apegar no mundo real. Agora, tudo o que ele precisava fazer era aproveitar cada oportunidade para ficar mais forte do que os jogadores. Nosso prota sabia alguns passos que poderia seguir para alcançar isso, e o primeiro passo era caçar os chefes ocultos e pegar todos os itens únicos que esses monstros deixam cair. Essa era a melhor maneira de começar sua jornada. Enquanto isso, não muito longe de sua localização, um jogador estava tentando se defender de algo. Em sua frente, havia a silhueta de um monstro enorme, e quase todos os seus colegas de equipe já haviam sido mortos. Este lugar não estava longe da área de iniciantes e tinha o primeiro chefe oculto. O monstro oculto que nosso prota planejava caçar era este, o Urso da Montanha Feroz. Neste momento, esse monstro havia derrotado todo um grupo de jogadores. Antes de avançarmos para a próxima parte, aqui está a janela de status da Necromante Wu. Seu nome real é Zhang Mengmeng, e seu ID de jogador era simplesmente hilário. Voltando ao Urso da Montanha Feroz, um grito alto ecoou por toda a floresta. O grito vinha dos jogadores que estavam tentando escapar para sua segurança. Seu líder de equipe havia sido derrotado pelos monstros, então começaram a se dispersar. No entanto, os monstros continuaram a perseguir os jogadores. Um grande urso se colocou à frente de um jogador, que pensou que não poderia se dar ao luxo de ser morto, já que todos os equipamentos e itens que ele coletou desapareceriam. No entanto, ele estava sangrando devido a um debuff. Ele estava suando muito, mas ainda tinha esperança de que seus colegas viessem resgatá-lo. Enquanto tentava recuar, ele bateu nas costas de algo. Ele pensou que seu amigo havia chegado, mas seu choque foi evidente quando viu o que estava atrás dele. Um espadachim esqueleto que carregava uma dama. O jogador noturno então gritou e alegou ter visto um fantasma. Sua reação surpreendeu nossa waifu também, já que ela estava instruindo Jiang Chen a ajudar sua mestra a voltar ao chão. Após alguns segundos de encontro, o sistema notificou nosso prota de que o jogador havia morrido devido ao sangramento causado pelo debuff. Como ele havia atraído a atenção do urso com seu ataque, o monstro agora se voltou para a dama e o prota. O urso da Montanha Feroz soltou um uivo alto em direção a eles. Este monstro já estava no nível 7. A necromante começou a entrar em pânico e afirmou que até mesmo um jogador de nível 5 estaria fugindo por sua vida ao ver esse tipo de monstro. Mas Jiang Cheng simplesmente ficou parado diante do monstro. A fofa tonta então disse a ele que, se ela morresse ali, perderia todos os itens que tinham coletado anteriormente. No entanto, nosso prota não estava ouvindo sequer. Ele achava que esta era realmente uma boa chance de matar o chefe oculto, já que não havia outros jogadores na área. Além disso, por causa dos gritos dos jogadores, eles conseguiram atrair outros ursos para a área. Jiang Cheng pensou que não teria dificuldade em caçá-los. O prota estava prestes a colocar seu plano em prática, e em seguida colocou sua mestra no chão. A fofa tonta não esperava por isso e ficou furiosa, pois percebeu que seu esqueletinho nem estava ouvindo-a e estava se rebelando contra seus comandos. No entanto, sua reclamação parou quando ela notou que estavam sendo cercados pelos ursos. Jiang Shen estava um pouco animado, pois sabia que agora poderia matá-los instantaneamente. Sua mestra, por outro lado, estava à beira das lágrimas e pediu que eles fossem procurar outros lugares para caçar monstros.
Mas algo se moveu rapidamente ao lado dela e chamou sua atenção. Era nada menos que o urso da montanha feroz, que agora estava se dirigindo em direção a eles. O sistema notificou que a atenção desses monstros estava agora voltada para eles, e em resposta, nosso grande espadachim esquelético, o Prota, também avançou. Sua mestra só podia gritar com ele, dizendo que ele realmente não estava obedecendo aos seus comandos. Enquanto Jiang Cheng estava correndo, ele também tentou atrair a atenção do outro urso. Isso permitiria que ele mantivesse sua mestra a salvo. Essa técnica é bastante comum nos jogos e também permitiria que nosso prota se concentrasse apenas em matar e caçar esses monstros. Ele planejava observar os padrões de movimento deles primeiro. Os ursos então lançaram seus ataques, usando golpes poderosos para esmagar sua presa. Felizmente, a estatística de velocidade atual de Jiang Cheng era ideal para essas situações. Ele conseguia desviar facilmente. Ele já sabia que, após os golpes, os ursos tentariam usar suas mandíbulas para morder sua presa. O Prota pulou para cima para evitar isso. Mais e mais ursos estavam agora se juntando a ele e tentando acertá-lo. O único risco desse plano era que Jiang Cheng não poderia cometer um único erro. Os ataques desses ursos eram mais do que suficientes para esmagá-lo instantaneamente. A garota viu o que estava acontecendo e ficou impressionada com a habilidade de seu esqueleto invocado de evitar todos os ataques e não sentir medo dos monstros. Jiang Cheng continuou fazendo esses movimentos evasivos e até usou os outros ursos como plataformas quando estava prestes a aterrissar. Como resultado, os outros ursos acabaram desferindo ataques em seus próprios companheiros. Este único esqueleto criou um grande caos. O sistema confirmou que a velocidade de movimento atual de Jiang Cheng era 2 vezes mais rápida do que a de um jogador normal, e isso lhe conferia uma grande vantagem. Além disso, ele também conhecia a fraqueza desses monstros e já estava mirando nisso. Nosso prota usou sua habilidade Swift Draw, que permitia aumentar sua velocidade de ataque. Ele se concentrou e mirou na cabeça e nos tornozelos dos ursos. Ele continuou esse padrão de ataque, reduzindo um por um o número de oponentes. O tamanho gigantesco deles agora se tornou uma grande desvantagem, pois os ursos não tinham como parar o esqueleto veloz. Após alguns momentos, todos os ursos estavam caídos no chão, mas ainda não estavam mortos. Tudo o que o Prota havia feito era desferir golpes neles, e suas espadas ainda não eram suficientes para matá-los. Jiang Cheng sabia que esses monstros eram realmente difíceis de derrotar, pois até tentavam se levantar mesmo tremendo e lutando. Ele também sabia mais uma coisa sobre esses ursos, que os tornava alvos difíceis para jogadores iniciantes. A partir desse ponto, os ursos soltaram um rugido alto e uma faísca elétrica apareceu perto deles. Eles podiam ativar mais uma habilidade secreta quando sua HP estava muito baixa. Essa habilidade era a que o Prota estava esperando. O sistema confirmou isso, e a habilidade única era chamada de Rugido Elétrico. Um choque elétrico forte seria lançado e definitivamente atordoaria o alvo. Enquanto o relâmpago se dirigia para o nosso Prota, ele manteve sua posição. Sua mestra se escondeu atrás de um arbusto e já estava entrando em pânico. O relâmpago poderoso então atingiu o Prota em cheio. Jiang Cheng ergueu sua espada como se estivesse tentando desviar o golpe. Essa habilidade única mortal deu a esses ursos da garra feroz o apelido de Matadores de Novatos. A fofa tonta segurou seu cajado e estava prestes a convocar outra criatura. Ela achou que seu esqueleto superpoderoso não seria capaz de suportar esse tipo de ataque, mas algo aconteceu que a deixou paralisada em seu lugar. Isso também aconteceu com os ursos. O nosso esqueleto principal, conhecido como Jiang Cheng, simplesmente ficou parado no meio do raio, como se nada estivesse acontecendo. Esse esqueleto achou que os desenvolvedores haviam cometido um erro. A característica única de uma espécie não viva era que eles não tinham sangue ou carne, e esse truque astuto permitiu que o Prota não fosse afetado pelo relâmpago. Enquanto os monstros ainda estavam confusos, Jiang Cheng saltou e aproveitou a oportunidade para desferir seu ataque. O urso não seria capaz de usar a habilidade por mais 3 segundos, e ele aproveitou isso. Isso foi tudo graças ao seu conhecimento como um beta-tester em sua vida anterior na Terra. Nosso Prota também pretendia atacar a cabeça do urso, o que causaria o dobro de dano ao monstro, o que seria mais do que suficiente para derrubá-lo. A fofa tonta estava de boca aberta,
pois não conseguia acreditar que seu esqueleto invocado era tão forte. Enquanto guardava sua espada, Jiang Cheng pensou que já tinha memorizado o padrão de ataques deste monstro há muito tempo e, com as estatísticas e características únicas de seu corpo esquelético agora, ele acreditava que poderia derrotá-los facilmente. Nosso prota empunhou sua espada mais uma vez e se dirigiu aos ursos da garra feroz restantes. O sistema também o informou que ele ganhou 50 pontos evolutivos apenas por derrotar um urso. Ele estava determinado a derrotar os oponentes restantes e acumular pontos evolutivos e de experiência. Ele realmente queria descobrir qual seria sua próxima evolução após essa caçada. O prota também planejava encontrar e derrotar o chefe oculto desta área. Enquanto isso, sua mestra estava apenas observando-o derrotar os monstros. Meng Meng também subiu de nível com essa experiência. Ela ficou levemente corada, pois estava sendo carregada e seus monstros estavam derrotando os inimigos. Todos os movimentos do esqueleto, em sua perspectiva, eram extremamente fluidos. Enquanto assistia à luta dos monstros, algo se registrou em sua mente. Ela estava familiarizada com esse estilo de luta, e o jogador lendário convidado para testar o beta do jogo que ela estava pensando era, de fato, Jiang Cheng. O prota era tão popular em sua vida anterior que suas técnicas e estilo de luta haviam se tornado imortalizados. Meng Meng parou por um momento para recuperar o fôlego. Ela pensou que estava descobrindo algo interessante. Ela se convenceu de que talvez os desenvolvedores do jogo tivessem inserido um easter egg como tributo ao lendário jogador Jiang Cheng. Ela imaginou que o esqueleto soldado que ela conseguiu invocar fosse baseado em seu ídolo. Ela tentou acalmar a si mesma, pois o tempo estava passando. Ela começou a pensar sobre como seu esqueleto soldado poderia ficar ainda mais incrível. Sua atenção foi dividida quando ela notou os itens espalhados por toda parte. Ela sentiu que isso era semelhante à experiência na área de iniciantes. Ela começou a coletar os itens que conseguia carregar, decidindo utilizar ao máximo seu invocador. Ela acreditava que essa era uma oportunidade única. Meng Meng entrou no modo pilhagem para verificar itens mais valiosos, enquanto torcia por nosso prota para dar o seu melhor contra os monstros. Jiang Cheng estava acumulando continuamente pontos evolutivos. Ele precisava de cerca de 1000 pontos para a próxima evolução e já tinha 420. Sua caçada fez uma pausa momentânea quando uma notificação do sistema apareceu, elogiando-o por exibir força excepcional. O prota ficou chocado ao ver uma nova notificação. O sistema informou que ele havia desbloqueado uma nova rota de evolução. A próxima linha de evolução do soldado esquelético deveria ser Bandido Esquelético e Berserker Esquelético. No entanto, devido ao seu talento natural, o sistema ofereceu a ele outra rota que exigiria 2000 pontos. Jiang Cheng não sabia que esse tipo de evento poderia ocorrer, mas agora estava curioso e decidiu torná-lo seu próximo objetivo. Ele avaliou os prós e contras de escolher essa rota. Uma das desvantagens era que levaria mais tempo para evoluir novamente, mas riscos elevados frequentemente resultavam em recompensas elevadas. Enquanto ponderava isso, ele olhou ao redor para a pilha de monstros derrotados. Isso confirmou sua decisão de escolher a rota de evolução oculta. Com uma expressão ameaçadora, ele estava pronto para caçar mais monstros, ansioso para descobrir sua próxima linha de evolução. Essa cena intimidante fez o urso garra feroz tremer de medo. Alguns momentos se passaram, e eles ainda estavam na montanha do urso garra feroz. Os monstros restantes na área pareciam estar lutando a cada golpe, e seu destino estava selado, pois Jiang Cheng continuava a ficar mais forte constantemente. A luta ficou mais fácil à medida que ele subia de nível algumas vezes, resultando na diminuição da quantidade de pontos de evolução e experiência que ele recebia. Ele brevemente colocou sua espada de lado e verificou sua janela de status. Ele percebeu que o último urso da área havia sido derrotado e ele estava apenas a 20 pontos de alcançar a evolução oculta. Isso irritou Jiang Cheng, mas não havia mais monstros na área. Ele começou a verificar seus arredores e percebeu que o tempo de respawn dos ursos demoraria um pouco. O local estava uma bagunça. O prota ainda estava pensando nos pontos restantes que precisava, mas, ainda assim, ele estava grato, pois sabia que havia alcançado um de seus objetivos: eliminar todos os ursos ferozes em um determinado período de tempo. A notificação que ele esperava, então, apareceu bem na frente dele.
O chefe oculto na área finalmente apareceu. Uma aura sombria e sinistra começou a se manifestar da parte mais profunda da floresta, e o Prota notou rapidamente isso. O requisito para que esse chefe aparecesse era que o jogador deveria estar abaixo do nível 10 e primeiro derrotar todos os ursos em apenas 45 minutos. Se alguém conseguisse cumprir todos esses requisitos, o chefe oculto seria ativado. Jiang Shen se aproximou lentamente do chefe oculto, reconhecendo que se ele fosse um jogador normal, essa conquista seria quase impossível. Conforme ele se aproximava, percebeu que estava certo, já que deparou-se com o verdadeiro governante da Montanha dos Ursos. Esse monstro era chamado de Rei da Montanha dos Ursos, e estava no nível 15. O rei era notavelmente maior do que os ursos normais da região. Jiang Shen escondeu sua presença, pois os chefes ocultos de níveis mais baixos não podiam detectá-lo a menos que fossem ativados. Ele planejava usar esse recurso a seu favor novamente. O Prota tremia apenas de pensar em verificar seu dano contra esse chefe, mas decidiu não fazê-lo. Ele se lembrava de que esse monstro tinha muitas habilidades que poderiam custar-lhe a vida. Além disso, mesmo contando com sua velocidade e experiência, ainda era impossível derrotá-lo. Ele começou a pensar em seu primeiro encontro com o chefe e como só pôde fugir enquanto era implacavelmente perseguido pelo Rei dos Ursos. Jiang Chen concluiu que só tentaria derrotá-lo após sua próxima evolução. Para atingir esse objetivo, ele precisaria derrotar outro conjunto de monstros, mas teria que esperar cerca de 1 hora e 20 minutos para que reaparecessem. Enquanto esperava, o Prota notou uma estranha marca roxa que ele via. Essa marca estava conectada a Necromancer, que o havia convocado, e ele se perguntou se todos os seres convocados podiam sentir essa conexão. Ele decidiu procurar sua mestra primeiro e verificar seu status. Desde que foi convocado para o jogo, ele se concentrou em mantê-la segura. A distância entre eles ainda era considerável, mas ele conseguia imaginar a expressão que sua mestra deveria estar tendo. Ela provavelmente estava aproveitando todos os itens que estava coletando. Depois de alguns minutos, Jiang Chen a encontrou e suas suposições estavam corretas. Ela estava realmente saqueando todos os itens disponíveis. No entanto, algo chamou a atenção do Prota. Não muito longe dele, um grupo de jogadores se aproximava de sua mestra. Eles viram todos os ursos mortos na área e estavam curiosos para saber qual jogador havia feito isso. Eles também presumiram que quem quer que fosse esse jogador, ele ou ela deveria ser, no mínimo, um especialista. Essa conclusão era baseada nas aparências das feridas nos ursos, que pareciam ter sido causadas por alguém habilidoso. Os jogadores começaram a se perguntar como alguém ousaria caçar nesta área, que estava dentro do território de sua guilda. Eles até haviam lutado contra alguns membros de outras guildas. Um jogador com uma armadura impressionante começou a suar, pois imaginou que isso provavelmente foi feito por um especialista de outra guilda. O líder do esquadrão advertiu o outro jogador a manter tudo em segredo, para que seu líder de guilda não descobrisse a confusão em seu território. O líder do esquadrão então ordenou que sua equipe se dispersasse para encontrar o culpado. Eles perceberam que os corpos dos monstros não haviam desaparecido, o que significava que o culpado ainda estava por perto. Eles ressaltaram que, se não conseguissem encontrar o jogador, seriam repreendidos por seu líder de guilda. O jogador com a armadura de aço começou a vagar pela área, ainda lamentando o fato de seu líder apenas deixá-los fazer o trabalho de encontrar o jogador. Enquanto ele observava, ouviu alguém celebrando e o barulho vinha da jovem que estava coletando as joias valiosas da testa dos ursos. Ela pensou que ficaria muito rica agora. O único problema era que ela foi descoberta por esse jogador. Ele se aproximou dela e sua chegada súbita assustou a jovem. Ele começou a fazer perguntas, perguntando de onde ela veio e gritando que aquela era uma propriedade de caça de sua guilda. Isso resultou em outros membros do grupo encontrando a jovem. O líder do esquadrão se aproximou deles e pediu à jovem que contasse a verdade. Ele perguntou onde estava o restante de sua equipe. Ela continuou dizendo que realmente entrou na área apenas com seu convocado e que seu convocado havia fugido dela. O líder do esquadrão não acreditou em sua história e pediu a um de seus colegas de equipe que a vigiasse. Um jogador com uma capa verde foi encarregado de não deixá-la sair do jogo. A jovem sabia que estava em apuros. Ela empunhou seu cajado e perguntou ao grupo o que eles estavam planejando fazer. O jogador com a capa verde, chamado Shadowbird, usou uma habilidade chamada Investigar.
Ele relatou ao líder do esquadrão que a jogadora à sua frente era apenas uma Necromancer de nível 9 e que, normalmente, seus convocados esqueletos tinham velocidade lenta e baixo poder de ataque. Portanto, era realmente impossível para ela derrotar todos os ursos na área. Ele também observou que as feridas nos ursos eram cortes precisos, sugerindo que foram causados por alguém que usou uma espada. O grupo concluiu que a jogadora poderia ser uma saqueadora que acidentalmente encontrou os monstros. Como eles não tinham mais interesse em lidar com ela, o líder informou a Shadowbird que a jogadora agora estava sob sua responsabilidade e ele tinha total liberdade para fazer o que quisesse com ela. Os outros membros do esquadrão continuaram a procurar o culpado. No entanto, Shadowbird rapidamente apareceu atrás da jogadora e a alertou para não se mover, ameaçando matá-la. Ela estava tremendo de medo, e Shadowbird explicou que esse jogo era conhecido por seu realismo e pelo sentido do toque. Antes que ele pudesse continuar, uma aura sinistra começou a emanar dele. Nesse momento, o esqueleto soldado da protagonista apareceu e surpreendeu Shadowbird, batendo em seu ombro. Não muito longe, os outros jogadores apenas ouviram um grito alto ecoando por toda a floresta. O líder do esquadrão foi verificar o que aconteceu e ficou chocado ao ver que o esqueleto havia emboscado Shadowbird. O líder do esquadrão perguntou a Shadowbird o que aconteceu, e Shadowbird só conseguiu mostrar sua mão machucada. Os dois começaram a fugir, com o esqueleto carregando sua mestra nas costas. O líder do esquadrão percebeu que eles haviam sido enganados pela Necromancer Lady e que agora precisavam capturá-la, pois não podiam voltar sem ela para seu mestre da guilda. Uma perseguição começou, e toda a floresta parecia estar ciente do que estava acontecendo, com pássaros voando assustados. O esquadrão que os perseguia era chamado de Guilda Tiger Hunter, e o nome do líder do esquadrão era Hiena. Enquanto continuavam a fugir da Guilda Tiger Hunter, a Necromancer Lady disse ao seu esqueleto que pensou que finalmente poderia vê-lo novamente e estava muito feliz com o reencontro. No entanto, a alegria deles foi interrompida quando um dos jogadores apareceu à frente deles e os ordenou a ficarem parados. A Necromancer Lady percebeu a encrenca em que estavam e ordenou que seu esqueleto a colocasse no chão para que ela pudesse ajudar a lutar contra esses jogadores. No entanto, o esqueleto continuou a ignorar seus comandos e a carregou para longe do perigo. Ela ficou confusa e envergonhada e imaginou se o esqueleto tinha uma quedinha por ela, o que a fez corar. Ela também mencionou que o esqueleto até que parecia bonitinho olhando de perto, mas seus pensamentos delirantes foram interrompidos quando o protagonista jogou ela nos arbustos e ela ficou furiosa e envergonhada, tudo ao mesmo tempo. Ela ficou se perguntando por que ele tinha feito isso. No entanto, logo mais jogadores apareceram à frente dela e ela percebeu que o esqueleto a estava apenas escondendo deles. O esqueleto continuou correndo para atrair os jogadores e proteger sua mestra. Enquanto isso, nosso prota começou a lutar, percebendo que não tinha outra escolha. Para seu azar, o esquadrão que os perseguia tinha uma composição equilibrada e o líder parecia ser um bom jogador. Eles foram criados para proteger o território de sua guilda contra jogadores invasores, mas felizmente o nosso prota conseguiu realizar um ataque furtivo no arqueiro, limitando seus ataques de longo alcance. O prota parou de correr, virou-se e se preparou para um ataque surpresa. Os jogadores também pararam de correr quando perceberam que o esqueleto estava sozinho, sem a Necromancer Lady. Hiena alertou para que fossem cuidadosos, pois a Necromancer Lady poderia estar escondida em algum lugar, pronta para emboscá-los a qualquer momento. Ele também achou estranho que um necromancer de nível 9 pudesse derrotar todos os monstros da área em tão pouco tempo e pensou que o principal problema era o esqueleto na frente deles, que lhe causava arrepios. Hiena ordenou a Shadowbird que usasse sua habilidade investigar para verificar o ambiente e descobrir os planos reais do esqueleto. No entanto, algo estava errado, pois o arqueiro deixou cair suas flechas, enfurecido por não aceitar que um simples esqueleto soldado tinha cortado sua mão. A visão do esqueleto o enfureceu tanto que ele não estava prestando atenção aos comandos de seu líder. O protagonista então provocou ainda mais seus oponentes, mostrando um sorriso com seu rosto esquelético. Nos pensamentos de Jiang Cheng, os jogadores não tinham chance de vencer contra ele. Isso provocou ainda mais seus oponentes. Shadowbird então lançou suas adagas envenenadas em direção ao prota, mas, como isso era esperado,
O esqueleto soldado facilmente desviou o ataque. Na mente de Jiang Cheng, os jogadores haviam caído em sua armadilha, e as adagas foram enviadas em uma direção diferente. Shadowbird continuou a lançar suas adagas, e Hiena achou que era uma boa hora, já que ninguém poderia mais emboscá-los ali. Ele então ordenou que todos lançassem e iniciassem seus ataques contra o esqueleto convocado. O monge e o cavaleiro rapidamente seguiram o ritmo de seu líder e se aproximaram de seu oponente. Hiena saltou e preparou seu ataque poderoso, afirmando que caçariam a Necromancer depois de derrotar o esqueleto soldado. No entanto, enquanto estava no ar, Jiang Cheng se perguntou se o que ele tinha preparado ainda não havia sido acionado. Ele concluiu o lançamento de sua habilidade e conseguiu atingir com sucesso seu alvo com um golpe pesado de seu martelo de guerra. Ele atingiu o chão com força, causando um grande impacto. Seu único problema era que o esqueleto soldado que ele estava mirando era muito rápido e conseguiu evitar o ataque. Ele se perguntou se isso era realmente uma convocação normal de um necromancer de baixo nível. Shadowbird seguiu o ataque de Hiena, lançando outro conjunto de adagas em direção a Jiang Cheng. Mas, em seguida, uma notificação vermelha apareceu e informou ao esquadrão sobre algo. Seus ataques haviam chamado a atenção do chefe oculto da Montanha dos Ursos Ferozes. O esquadrão inteiro parou de se mover para confirmar essa notificação e se perguntou o que diabos estava acontecendo. A confusão era evidente em suas expressões faciais. Após alguns segundos, eles conseguiram ler o aviso adequadamente. Uma grande silhueta escura com olhos vermelhos cintilantes havia aparecido perto deles. Isso era o rei da Montanha dos Ursos Ferozes, o chefe oculto. O chefe oculto começou a se mover e saltou em direção ao esquadrão inteiro. O cavaleiro foi o primeiro a perceber o monstro e imediatamente informou seu líder sobre a situação. Algo perigoso estava indo em direção a eles. Hiena percebeu que se tratava do chefe oculto daquela área. Ele ordenou que todos se dispersassem primeiro e se perguntou como tinham conseguido chamar a atenção desse enorme monstro. O chefe oculto da Montanha dos Ursos Ferozes, então, pousou no chão, causando uma espécie de terremoto. Esse era o seu ataque de área de efeito. AOE. Hiena mal conseguiu desviar do ataque, e uma notificação informou que um jogador havia morrido. Esse jogador não era outro senão o ferido Shadowbird, que não conseguiu reagir rapidamente. O rei da Montanha dos Ursos Ferozes então se levantou e mostrou sua aparência assustadora. Hiena ficou na frente dele e percebeu que talvez ele fosse o alvo principal que a Necromancer estava procurando. Mas, uma vez que agora tinham a atenção do chefe, ele sabia que estavam em apuros. O rei então usou uma de suas habilidades ativas chamada Rugido do Berserker dos Ursos Ferozes, soltando um som ensurdecedor por toda a área. Hiena não perdeu um segundo e começou a correr, também informando seus outros subordinados para começar a fugir. Ele afirmou que, neste momento, não poderiam lidar com essa poderosa besta diante deles. O cavaleiro gritou para esperar por ele, mas enquanto tentava correr, uma força misteriosa envolveu seu corpo e ele começou a flutuar. O mesmo aconteceu com Hiena e o monge. Eles perceberam que isso era uma das habilidades do rei, um puxão gravitacional que impedia sua presa de escapar. Devido a isso, eles não tiveram escolha senão enfrentar a fera. O nome da habilidade era Domínio da Tempestade de Areia. Hiena então comandou Steel Rhino a segurar seu escudo adequadamente e se preparar para o impacto. Enquanto eles lutavam contra o rei, o nosso prota estava apenas de pé atrás de uma árvore observando-os. Ele finalmente se lembrou das habilidades desse chefe oculto. Ele pensou que essas habilidades eram realmente difíceis de lidar com um único ataque. O cavaleiro foi finalmente vencido pelas mandíbulas do rei, e eles realmente não tinham chance contra esse poderoso chefe oculto. Hiena ainda tentou lutar, mas começou a pensar que talvez esse fosse o plano da Necromancer o tempo todo. O esqueleto convocado era apenas uma isca para atraí-los para o chefe oculto. Ele também viu que o esqueleto soldado convocado estava apenas parado perto deles, e sua teoria foi confirmada. Eles realmente haviam caído em uma armadilha. Enquanto era puxado em direção ao rei, a habilidade gravitacional desapareceu, o que significava que sua duração era limitada. Tanto Hiena quanto o monge aproveitaram essa oportunidade para fugir em busca de segurança. Eles sabiam que não podiam se dar ao luxo de perder mais jogadores para esse monstro. Hiena estava pensando em como relatar esse encontro ao líder de sua guilda quando algo pareceu estranho.
O esqueleto soldado que estava ao lado da árvore tinha desaparecido. Ele se perguntou para onde aquele soldado tinha ido, e neste momento percebeu que uma lâmina estava indo em sua direção. Em questão de segundos, os dois foram derrotados. Jiang Cheng aproveitou a situação para executar um emboscamento perfeito com um único golpe, derrotando os dois jogadores. O sistema então notificou que os jogadores tinham morrido. Essa era a perspectiva de Hiena. A última coisa que viu foi as costas do soldado esquelético convocado que o derrotou. Tudo o que podia fazer agora era amaldiçoar essa situação desafortunada. A coisa mais importante que ele se lembrou foi da dama necromante que controlava esse poderoso soldado esquelético. Antes de perder a consciência, Jiang Cheng provocou esta situação desde o início. Eles realmente não tinham como vencer este inimigo. A trama estava simplesmente muito forte. O sistema confirmou a morte de Hiena, e o rei da Montanha dos Ursos redirecionou seu foco para nosso personagem principal. Mas, enquanto o rei se dirigia a Jiang Cheng, o sistema o notificou de que os dois jogadores lhe concederam 20 pontos evolutivos. Isso significava que ele agora havia alcançado os pontos necessários para sua próxima evolução. O sistema então lhe perguntou se ele estava pronto para evoluir novamente. Jiang Cheng pressionou o botão de confirmação, mas mal sabia que o rei já estava atrás dele e prestes a lançar sua poderosa mordida. Um raio azul poderoso atingiu nosso personagem principal, quase cegando a todos. O raio destruiu tudo ao seu redor. Um braço esquelético foi visto segurando um dos dentes do rei, indicando que a mordida não foi executada com sucesso. Esta era a nova forma que Jiang Cheng havia evoluído para. Ele agora usava uma armadura e um manto rasgado. O sistema o parabenizou por se tornar um esqueleto de combate, corpo a corpo de 3º nível. Também o lembrou de que a imunidade que ele ganhou com a evolução estava prestes a terminar, restando apenas 1 segundo. 1 segundo foi o suficiente para o sistema informá-lo sobre as novas habilidades e melhorias que ele havia adquirido. O Prota adquiriu a armadura óssea de ataque de combate, no nível 1. Foram vistos 2 golpes consecutivos que causaram derramamento de sangue. Esses ataques poderosos eram de Jiang Cheng. Sua habilidade, Swift Draw, também subiu de nível, aumentando sua velocidade de ataque de 20% para 40%. O Prota sentiu-se mais confiante com essa velocidade aprimorada e, ao verificar o chefe oculto, confirmou que ele ainda tinha as mesmas fraquezas que os ursos de nível inferior. Suas articulações e pescoço ainda eram as partes mais vulneráveis. Com sua nova forma evoluída e poderosa, Jiang Cheng desafiou o rei da Montanha dos Ursos, querendo saber quão durável e poderoso esse chefe oculto realmente era. Sua provocação provou ser eficaz, já que o rei ficou ainda mais furioso e começou a desferir seus ataques em direção ao Prota. Jiang Cheng percebeu que essa criatura tinha uma velocidade de ataque muito maior do que os ursos comuns, e cada ataque era poderoso o suficiente para causar danos significativos. O Prota ficou surpreso ao perceber que ainda não era forte o bastante para resistir à força desse monstro. A única coisa pela qual ele estava grato era uma vantagem que veio com sua evolução. Jiang Cheng ativou sua forma de flechas ósseas, e esta habilidade fez ossos pontiagudos crescerem em sua mão. Os ossos pontiagudos foram então lançados em direção ao urso. Eles poderiam ser usados para ataques de longo alcance. O Prota executou este ataque surpresa adequadamente, e o rei não conseguiu reagir de maneira apropriada, já que estava encontrando esse movimento pela primeira vez. Os ossos pontiagudos atingiram o corpo do chefe oculto, e ele gritou de dor. Jiang Cheng então usou seu superpoder. Todos os seus atributos e habilidades realmente evoluíram para o próximo nível. Mas sua confiança rapidamente mudou quando seu corpo foi puxado em direção ao rei da Montanha dos Ursos. Esse monstro ativou seu domínio da tempestade de areia novamente, e tudo que o cercava estava sendo sugado em direção ao centro. O Prota tentou impedir isso usando sua espada. Ele não podia permitir ser puxado para perto. No entanto, seu esforço provou ser fútil, pois a trajetória do polo gravitacional o fez flutuar, limitando seus movimentos. Jiang Cheng então lançou seus ossos pontiagudos novamente. Ele precisava causar um dano considerável para distrair o chefe oculto, mas ao contrário da tentativa anterior, o rei estava mais ciente desta vez e planejava desviar deles. Os ossos voaram em direção ao rei, mas o problema
era que a velocidade deles foi ampliada pelo campo gravitacional do domínio da tempestade de areia. Jiang Cheng usou a habilidade do chefe oculto a seu favor. Enquanto o rei estava distraído, Jiang Cheng tentou obstruir o campo de visão do chefe pela primeira vez. Jiang Cheng então escorregou pelo corpo do rei, usando o impulso da força gravitacional. Ele esperava o momento certo e lançou um forte ataque. Sua espada recém-atualizada perfurou a barriga do rei. O rei caiu com esse ataque. Jiang Cheng estava agora mostrando sua maestria ao lidar com a espada. Seu ataque, então, acionou outra habilidade. O rei não parou de usar seu domínio da tempestade de areia mais uma vez, mas desta vez, o polo estava direcionado para as rochas e árvores circundantes. Essas coisas estavam indo em direção ao Prota, e ele também percebeu que o campo gravitacional estava mais forte do que da última vez. Isso significava que essa era a última investida do chefe oculto, já que Jiang Cheng não tinha mais flechas de ossos à disposição. Jiang Cheng então se lançou em direção ao rei. Ele até usou uma das rochas enormes como uma espécie de montaria em direção ao chefe oculto. Este foi um momento digno de um protagonista, já que ele se aproximava de seu oponente com grande velocidade. Ele preparou sua espada no último momento, pulou e aumentou seu ímpeto. O rei da Montanha dos Ursos estava preparado para essa tentativa e abriu sua enorme boca para tentar contra-atacar. No entanto, algo inesperado aconteceu. Jiang Cheng conseguiu produzir outro conjunto de flechas de ossos que pousaram perto dos olhos do rei, distraindo-o mais uma vez. Jiang Cheng aproveitou essa oportunidade e atacou o olho do rei. Seu ataque foi certeiro. A garra do rei então foi em direção ao seu rosto, enquanto tentava se proteger, o que resultou em o Prota caindo no chão. Foi então que ele notou que o campo gravitacional estava lentamente desaparecendo. O efeito da habilidade do chefe oculto havia terminado. Enquanto ainda sentia o dano causado por Jiang Cheng, o Prota pensou que com esse tipo de ataque, esse chefe morreria em breve. Uma voz sinistra foi ouvida, e esse ser misterioso dizia: "Há muito tempo que espero aparecer um jogador como você." O Prota então levantou sua cabeça procurando por essa voz. Em seu entorno também ficou um pouco mais sombrio. O nosso protagonista percebeu que essa voz vinha do Rei da Montanha. Ele tentou se levantar pensando no que havia acontecido, pois quando ele ainda estava testando o jogo, os monstros-chefes não podiam fazer esse tipo de interação com os jogadores. A gema em sua testa começou a emitir uma luz azul. O rei disse ao Prota que queria lhe dar um último presente da Montanha dos Ursos Ferozes. A gema continuou a aumentar sua luz e uma notificação do sistema apareceu, advertindo o Prota para prestar muita atenção. O rei da Montanha dos Ursos estava prestes a lançar uma habilidade chamada 1000 Raios. Jiang Cheng permaneceu firme e olhou para o monstro-chefe. Ele se perguntou se os desenvolvedores do jogo haviam adicionado esse novo tipo de habilidade aos chefes ocultos após o lançamento público do jogo. O rei da Montanha dos Ursos então se levantou e concentrou sua energia para cima. Parecia que ele estava liberando toda a sua energia para esta única habilidade final. Enquanto isso, nosso esqueleto, um atacante de combate próximo, estava apenas parado lá. Ele até se perguntou se os desenvolvedores do jogo precisavam adicionar coisas chatas como essa. O poderoso raio, em seguida, atingiu o Prota, mas ele o recebeu como um campeão. Ele era imune a habilidades de relâmpago. Mesmo que alguém lançasse o ataque de relâmpago mais poderoso contra ele, isso nem sequer o prejudicaria. O poderoso relâmpago podia ser visto por toda a floresta, e alguns passos foram ouvidos. Era a nossa necromante Dumb Cutie. A mestra viu o relâmpago e correu rapidamente naquela direção. Ela estava disposta a deixar para trás parte de seu saque apenas para chegar ao seu convocador rapidamente. Ela achava que isso era o mínimo que poderia fazer depois que seu esqueleto atraiu os jogadores apenas para salvá-la. E depois de um tempo, a garota boba abandonou completamente todos os itens e estava indo na direção dele em plena velocidade. Ela também equipou seu cajado novamente, queria estar preparada para ajudar seu esqueleto imediatamente. Mas ela parou de correr assim que viu algo se aproximando na sua direção. Era a cabeça do chefe oculto, um enorme urso. Ela entrou em pânico e não conseguiu se mover. Uma enorme explosão foi vista na área, e o sistema notificou todos os jogadores no jogo que a primeira eliminação do chefe oculto da Montanha dos Ursos Ferozes foi alcançada por ela. Esta vitória lhe deu muitos pontos de experiência, fazendo-a subir de nível novamente.
Agora ela estava no nível 10 e poderia voltar para a cidade principal para escolher uma nova especialização. Antes de encerrar a recapitulação, aqui está a janela de status atual do nosso personagem principal, Jiang Cheng. Ele também atingiu o nível 10 e para sua próxima evolução, ele precisa de cerca de 20.000 pontos. Era noite e a paisagem se transforma, revelando um céu noturno entre dois imponentes edifícios que se conectam, revelando ser a sede da guilda Tiger Hunting, a caça-tigres. Um indivíduo, desesperado por sua vida, suplica ao líder, buscando a oportunidade de explicar-se. Observamos um homem segurando um tablet enquanto revisa imagens que capturam os dois homens tentando escapar do Rei das Montanhas. O chefe, desdenhoso, questiona o homem sobre a necessidade de explicações, proclamando que todos ali não passam de um bando de inúteis. A verdade da situação se desdobra quando a cena seguinte revela os dois caras caídos no chão, acompanhados por outro indivíduo vestindo o que parece ser um uniforme. Um dos caras segura algo entre os dentes enquanto o chefe os repreende pela perda do território do urso e por permitirem que um novato fizesse o primeiro abate do chefe oculto. O líder expressa sua frustração, mencionando que havia se ausentado por pouco tempo e que durante sua breve ausência, eles causaram uma enorme confusão. Ele questiona se tem noção do prejuízo financeiro causado, alertando sobre as possíveis repercussões do jogo na vida real. Diante da reprimenda, o rapaz pede ao chefe que os escute, fazendo promessas de que estão determinados a capturar e eliminar a pessoa responsável. Eles a ameaçam, a ponto de impedi-la de deixar a cidade, utilizando-a como um exemplo para intimidar os demais. Durante esse processo, uma voz se manifesta, argumentando que a pessoa em questão estava sozinha e que tudo não passou de um descuido. Outra voz solicita ao chefe uma segunda chance. O líder, pegando um taco de golfe, reitera a pergunta sobre estarem sozinhos, enfatizando que um grupo inteiro não foi capaz de derrotar um jogador que sequer atingiu o nível 10. Ele prepara um swing, direcionando o taco para a boca de hiena, revelando ser um T-Golf, com uma bola de golfe sobre ele. O rapaz suplica, negando que era essa a mensagem que pretendiam transmitir, e o chefe desafia-os a explicarem por que deveria mantê-los em sua equipe. Enquanto o hiena começa a pleitear por uma segunda chance, o chefe, de maneira arrogante, limpa o sangue das mãos e comenta que todos já estavam destinados a morrer, mesmo em uma situação de 3 contra 1. Essa observação sugere que um dos membros do grupo foi poupado. O chefe fixa seu olhar para fora da janela, contemplando as luzes, enquanto desfruta de seu cigarro e reitera que todos ali são considerados lixo, uma vez que permitiram que o jogador descobrisse o chefe oculto no território do urso. Mantendo o olhar para o exterior, ele reflete em voz alta, expressando alívio por isso não ter ocorrido no território do Valley. Ele direciona sua atenção ao que aparenta ser seu assistente, chamado Viper, questionando se o plano está progredindo adequadamente nos territórios, e espera que não surjam complicações desta vez. Viper assegura ao mestre da guilda que não há motivos para preocupação, garantindo que não haverá mais contratempos no Valley. O chefe, de maneira simples, responde que é melhor que assim seja. Ele volta seu olhar para Viper, instruindo-o a encontrar indivíduos confiáveis para lidar com o jogador novato que os desafiou no território do urso. Além disso, ordena ao seu assistente que continue enviando reforços para o Valley, lembrando-o de não ousar interferir nos planos estabelecidos. Viper, com um sorriso astuto, assegura ao chefe que não há com o que se preocupar, afirmando que tudo está sob controle dele.